Meu nome é Débora Marques Ribeiro Gomes, tenho 58 anos e sou professora aposentada. Ladrão, sem vergonha, que ficava roubando o dinheiro do povo, principalmente daqueles que já não tinham, né? Então, na minha cabeça, quem frequentava a igreja eram pessoas com mais dificuldade financeira, pessoas menos esclarecidas. E eu tinha uma formação, né? Tenho uma formação, então eu achava que aquelas pessoas eram enganadas e ludibriadas por ele. Eu cheguei a frequentar a Universal por um tempo, né? E aí logo depois veio a perseguição dele, né? Da prisão. E eu sempre tive assim um pé lá e outro cá, não acreditava muito, e aí quando veio a perseguição, para mim foi mais difícil, entendeu? Aí eu realmente saí da igreja, achava que aquilo era verdade, que ele realmente roubava o dinheiro da gente, que ele era ladrão, né? E aí quando ele foi preso, né, eu mesmo falei, né, tem que ficar preso, né? E saía aquelas reportagens do jornal, eu achava realmente que ele roubava mesmo, né? Mas de vez em quando eu ia na igreja, nem lá e nem cá. Era um pé na igreja, um pé no mundo, entendeu? E assim foi muitos anos. Era o prazer do mundo, né? Era o prazer do mundo. Época de carnaval, eu dançava as 4 noites, entendeu? Eu entrava, chegava às 11 horas da noite no salão e saía às vezes 4 horas da manhã. Eu achava que era tudo conversa fiada, que era tudo combinado. Né? Eu falava assim, vai lá, combina com o pastor, combina com o bispo, põe a mão e manifesta. Eu propagava aquelas fakes, né? Porque eu ouvia, lia no jornal e aí falava que era tudo mentira. Quando eu conhecia alguém que ia na igreja, né? Eu falava, você é louco, você fica dando dinheiro pro bispo, né? E eu ouvia também, meu pai também comentava isso daí, eu aproveitava o embalo dele e falava da minha irmã, que também já ia, da minha mãe, né? Que era tudo louca, que estava ficando tudo fanática. E eu não aceitava aquilo, né? Para que vai dar o dinheiro para a igreja? A igreja não precisa. Aí eu comecei a ficar mais ou menos assim quando eu vi uma pessoa conhecida minha manifestar. Mas mesmo assim eu tinha o pé atrás. Né? Eu falei, vai que ela combinou e não pode falar nada para ninguém. Eu acreditava e desacreditava. Aí vinham as fakes, né? Aí eu saía fora de novo. Tudo conversa fiada, vamos sair. E aí a vida ia embolando, e a vida ia embolando, e a vida ia embolando. Não tinha sossego, né? Era uma pessoa assim extremamente nervosa, era como se fosse uma bomba atômica, entendeu? Uma bomba pronta para explodir, né? Então, assim, brigava muito, discutia. Para mim nada estava bom, estava tudo errado, né? Eu sempre era o oposto de tudo. E na época eu tinha parado de trabalhar. Mas em seguida eu voltei a trabalhar, mas mesmo assim, o que eu tinha não dava para nada. O que eu ganhava mal dava para nada. A minha filha mais velha, eu lembro como se fosse hoje. Tá, a gente estava na minha sogra e a prima dela entrou tomando um sorvete e ela saiu correndo atrás, querendo aquele sorvete. E eu não tinha uma moeda, na época acho que era 25 centavos, né? Eu não tinha. E a minha sogra foi e deu para ela. Né, aquele sorvete. No dia seguinte eu levantei, falei, não, hoje eu vou na igreja. Aí peguei as duas, a mais velha, com um barrigão enorme da outra, e andei. Eu acho que eu andei muito, sabe? Era um bom pedaço até a igreja, porque eu não tinha dinheiro para pegar a condição. Aí eu fiz até um voto com Deus, mas eu não cumpri, sabe? Eu não cumpri. E aí continuava assim. Eu vi algumas mudanças, entendeu? Mas ainda tinha as minhas dúvidas. Eu tinha coisas boas que aconteciam, aí eu agradecia a Deus, Deus, muito obrigado, o Senhor foi maravilhoso, mas daí a pouco eu esquecia, eu esquecia daquilo. Débora foi quebrada com uma palavra durante um culto, que aí eu fui no altar e ali foi toda a minha mudança. E naquela hora que o pastor chamou a gente no altar, que ele pediu, né, eu entreguei tudo que eu tinha. E aí, depois que passou tudo, ele chamou e fez um propósito com a gente, né? E eu agarrei aquilo. E aí eu lembro que na hora da gente fazer aquele voto no altar, né? Eu subi, quando eu desci, meu Deus do céu, naquele altar ali na frente, parecia que não existia ninguém, ninguém. Era só eu e ele. E uma coisa assim que não dá para explicar, sabe? Eu não consigo explicar a emoção, a alegria, né? A alegria daquele momento. Então ali para mim foi tudo. Aí eu parava assim, eu falava, meu Deus, quem eu fui, né? E quem eu sou.
Eu não podia ouvir falar assim, bandido, ladrão, para mim, nossa, tinha que morrer, sabe? Tinha que morrer. Se eu pudesse, eu ajudava a matar, né? Não tenho mais assim aquela pessoa assim explosiva, aquela coisa que eu era. Não, hoje é totalmente diferente, sabe? Existe uma paz, uma coisa muito boa dentro. Hoje eu trabalho para Deus, eu faço a obra de Deus, faço a parte de evangelização, trabalho na UNP. E não tem coisa mais gratificante do que isso. Quem está salvo quer salvar. E às vezes, quando às vezes não dá, vamos supor, acontece algum problema que você vai e não dá para você sair para fazer aquele trabalho, é uma coisa diferente que fica dentro da gente, entendeu? Falta alguma coisa. Então, hoje eu digo assim, as pessoas que pensam como eu pensei, né? Que agem como eu agi, procura conhecer, procura ver, procura ouvir, né? Porque fake hoje é como questão de segundos, as coisas se espalham. Mas a gente precisa procurar primeiro saber, né? Viver para poder saber realmente o que realmente acontece. A minha fé era morna, né? Nem lá eu nem acreditava e nem desacreditava, ficava em cima do muro. Então, quando a gente tem, sabe, a gente tem que ter aquela fé viva, aquela fé inteligente, entendeu? E hoje, realmente, eu vejo que eu aprendi isso, né? Então, teve toda a diferença.